Senhor presidente, eu fiz essa indicação sobre a GCM, que eu penso que o tempo de existência já é o suficiente para que os poderes possam ser dados totalmente ao comandante, que foi eleito pelo prefeito municipal, e a subcomandante, que também foi eleita pelo Poder Executivo, que é o chefe maior. Haja vista que nós sabemos que faltam alguns pontos para ser ajustado, que não compete a secretário, não compete a adjunto, não compete às pessoas que são funcionários. Compete justamente a esses profissionais pôr em prática o que eles aprenderam nos seus cursos quando foi feito na cidade de Botucatu. E ter as suas próprias autonomias para poder decidir. Porque às vezes a gente vem e faz questionamento da GCM, só que eles receberam ordens. A única crítica ou questionamento que eu tenho é das multas. Só que eu sei que foi dada uma ordem para multar lá atrás e essa ordem nunca foi retirada. Então quando o GCM está fazendo a multa é porque ele foi mandado. E no meio do militar, ordem dada é ordem cumprida. Então eu preciso que alguém retire essa ordem que foi dada por causa desse monte de multa que está sendo aplicada na cidade e que eles possam ter suas independências. Assim como também eu já pedi para o prefeito municipal, e não fiz documento aqui, para que a Secretaria de Trânsito seja uma. Até eu penso que se os vereadores aqui concordar, a gente fazer um subprojeto autorizando o prefeito, porque politicamente é um desgaste para o prefeito criar uma secretaria, mas nós sabemos que é a vontade de muitos, que a Secretaria de Trânsito seja uma e que a Secretaria de Segurança seja outra, porque não dá para você pagar a segurança pública, pagar os pecados que tem no trânsito, que é um caos na nossa cidade. Que até hoje não apareceu ninguém para dar uma solução. O engenheiro foi embora, pediu a conta e não apresentou a solução. E volto a dizer o que eu tenho repetido por várias vezes aqui. O nosso trânsito foi construído em cima de palpite. Palpite de um, palpite de outro. Os políticos que aqui já passaram, que às vezes o eleitor, por causa de um voto aqui, um voto ali, acaba dando um palpite, acaba sendo atendido. Então não presta o nosso trânsito. É o pior que eu já vi da nossa região. E precisa ser arrumado. Para ser arrumado tem que ter uma secretaria independente com pessoas capacitadas, que não seja cargo político para pagar a campanha, compromisso de campanha, que seja independente e dê solução. É o meu pedido, senhor presidente, mas eu firmo. Eu, o Prado e o doutor Tipó, em 2016, o senhor sabe disso, foi iniciativa nossa nessa casa, o início da ideia de fazer a GCM dentro do nosso município. Vencemos a eleição com o Prado e cumprimos e fizemos a GCM. Nós construímos o projeto da GCM, tivemos que ter altas demandas até com o judiciário para pedido, para que pudesse manter aquele projeto, pudesse manter, que o senhor participou de toda essa movimentação, para manter o concurso e que pudesse acontecer a GCM. Então ninguém mais do que eu, o Prado e o doutor Tipó, na época, somos as mentes pensantes disso daí, para poder estar aqui debatendo e falando o bem e também pôr nos pontos que precisa ser resolvido da GCM. Eu peço a compreensão, que eu sei que alguns GCMs fizeram curso para multar, gostam de multar, mas o intuito não foi esse. Eu, como um dos idealizadores desse projeto, é para combater todas as necessidades, os graves problemas de segurança que o nosso município tem, viver em harmonia com os outros poderes, militar, civil, e é difícil. Eu fiz o pedido de um drone, que foi os GCMs que me pediram. Aí chega na diretoria, não pode comprar o drone, sendo que hoje é o drone que está revelando onde está o crime, está monitorando o crime. O maior e melhor equipamento hoje é ter um drone. Então a gente não consegue fazer nada pela GCM, porque eles não têm a sua autonomia própria. Então, senhor presidente, a minha vontade, faz uma secretaria de trânsito e a secretaria de segurança a gente põe um militar para poder conviver com o nosso GCM, que para entender de pegar bandido, pegar ladrão, é militar e é a GCM que tem capacidade para isso, porque eles vivem isso o dia todo. Eles foram treinados, eles conhecem, eles sabem como que é feito esse trabalho nas ruas de combate ao crime, ao tráfico, entre outros delitos que acontecem por aí. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu concordo com todos os aplausos aos profissionais da PAI, professores das escolas. Também o Dr. Guilherme, do posto de saúde, que foi um do que correu nas escolas, correu na PAI. Só que foi provado a inércia do nosso município naquele momento para combater o incêndio. Haja vista que um dia antes, no incêndio do Primavera, eu fiz o vídeo e chamei a atenção de todos, mas ninguém se preocupou. Segundo ponto, para quem for lá no Kennedy e ver a imagem do Kennedy, vai ver o meu carro, que quando me chamaram, eu fui lá no final da avenida, depois da Igreja São José, com o Felipe, assessor do Vieira. Entramos na mata dentro, para ver aonde que o fogo estava. Voltamos da mata, peguei o meu carro e fui aonde estava o incêndio. Daria perfeitamente para chegar a qualquer brigada de incêndio, daria perfeitamente para que o incêndio não chegasse aos redores do Birama e nem tampouco aos redores da PAI e também das escolas. Por que que no meu vídeo eu citei a GCM? E tudo que eu estou falando aqui pode pegar as câmeras da cidade ao redor. Quando eu subi, em frente à empresa lá do irmão do Dingo, na Humberto Alves Tossi, estava uma viatura da GCM abordando um Fiat Argo branco com uma moça, na hora que eu subi. Eu voltei da mata, continuava a viatura da GCM naquele carro com a moça, um Fiat Argo. Podem puxar as câmeras, foi aonde que eu me equivoquei e fiquei emputecido com isso, porque se o vereador viu a fumaça subindo, correu lá, eles estavam no pé do eito, poderia ter corrido também. Esse foi um dos motivos, senhor presidente, do que eu fiquei muito bravo com a Secretaria de Segurança, e por isso que hoje eu estou falando, dar poderes para o subcomandante e para o comandante se entender com os nossos GCMs. Eles estavam lá e as câmeras provam isso, foi por isso que eu fiquei tão bravo. Então não chegou ninguém. Volto a retratar. Vá no Kennedy, aquela saveira que todos sabem que é minha, que está lá na frente, antes do fogo chegar é a minha, está na postagem. Entramos na mata, eu com o Felipe, para ver até que altura que estava, onde estava, na verdade. Deu tempo da gente voltar, pegar o carro, voltar todo esse trajeto, entrar aqui na estrada do Arvão, ir lá para ver o incêndio. Dava perfeitamente se tivesse uma agilidade para não passar o transtorno que as nossas crianças, os nossos professores e os nossos funcionários passaram. As pessoas acham bonito a gente fazer o vídeo. É super desgastante. Hoje eu tenho lá GCMs revoltados comigo, bravo comigo, mas eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. E volto a dizer, sou defensor deles e não muda nada a minha concepção por causa disso. Mas eu digo a verdade. E a verdade é que ficou provado que nós não temos competência nesse presente momento para atender um incêndio em tempo recorde. Em tempo recorde. E eu senti muita falta, que eu estou aqui 25 anos, já socorri enchente, já socorri incêndio, a parceria com as nossas empresas, que aparecia caminhão-pipa de tudo quanto era lado em qualquer incêndio que tinha na cidade. E nós não vimos essa frente nesse momento do incêndio, nem do Primavera e nem do Jardim Ubirama, que sirva de lição. E que volta a ter harmonia as grandes empresas e esse pessoal que é responsável pelas brigadas de incêndio do município. Porque nós chegamos, as nossas brigadas, a apagar fogo no supermercado em Bauru. Foi o nosso caminhão que foi lá e socorreu. Mas havia consonância, havia uma equipe que estava em harmonia, todos juntos, nessa hora difícil. Todos sabem, o nosso caminhão foi que socorreu o supermercado em Bauru, que nós tínhamos um caminhão eficiente. Agora hoje nós temos 2 Ford velhos caindo no pedaço e um caminhão-pipa para socorrer. E volto a dizer, cadê a parceria com as grandes empresas? Cadê as brigadas de incêndio? Porque nós estamos vivendo dentro do nosso município. Ah, mas eu vi do pessoal da cana, os caminhões de garapão atrás do incêndio, aqui na frente não tinha. Então, na minha concepção, faltou agilidade e faltou um plano de trabalho, que nunca mais aconteça isso,
porque podia ter pegado fogo na Escola São José, no APAI, no Linabose e nas casas vizinhas aqui do Jardim Village e também do Jardim Ubirama. Tudo isso que eu falei, puxem as câmeras desse trajeto que eu citei e vão ver que eu estou completamente certo. E a minha revolta foi essa e espero que nunca mais aconteça. Muito obrigado.